Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Para ganhar dinheiro, Jaime, trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo. Estou fazendo o seguinte: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu não me preocupo nunca com os outros. Eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo, preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe. Largue este alguém e suba junto. A câmera de televisão transforma os homens nos anjos e as mulheres nos mais santas. Mas vocês vão ver como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu aos 39 anos de idade, com câncer no estômago, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo: meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala: o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala: olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Muita gente pergunta para mim: e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. E se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. O que eu tenho que fazer? Plantar cana. Eu vou ser o melhor plantador de cana. Não para ganhar dinheiro, nem pelo poder. Pela satisfação de fazer o melhor de mim. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala: não quero mais. Eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações.
Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. E se o Cirilo não quiser mais o Silvio Santos como um amigo da série, ele chega perto de mim e fala: não quero mais, eu me entrego. Eu não nasci dono de televisão, Cirilo. Eu nasci como um animador de programas. Você não nasceu como dono de televisão. O seu ator nem foi, porque algumas vezes não quero que isso repita o que eu fiz. E se um dia que o seu ator que quiser mais alguma coisa, ele chega perto de mim e fala: não quero mais, eu me entrego. Às vezes, mas uma coisa, não teríamos razão para que isto não seja alguma coisa. Mas ele sempre como um herói. Ele é bom ator, que interpreta o seu personagem. O Cirilo Rivera errado acertadamente é que o Cirilo tive outras vidas e outras vidas ele terá o seu eterno. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. E também com o Cirilo tive outras vidas e outras vidas terá. E também como um junto. E todos vocês da novela Carrossel, todos vocês que vão ter outras vidas e outras vidas terão. Às vezes eu sinto que está dentro de nós, que Deus, que tudo isso pode estar em qualquer lugar no mundo, e também os personagens vão estar todos para com Deus que está lá no céu. Infelizmente, vocês precisam ter força suficiente e ter muita fé no coração. E tem outra coisa, Cirilo, é sério, eu vou falar a verdade a você. Se não quiser participar das minhas aventuras, da minha série, porque a verdade que eu vou lhe dizer a vocês, eu só estou participando das minhas séries porque às vezes eu preciso de companheiros, felicidade, desenhistas e tais coisas, e do estilos, animação e tal. Ou talvez que pode ser uma coisa tão incrível, os personagens que vão participar, uma coisa que a pessoa gosta. Não é porque que a pessoa gosta de desenhos, que se for assim, antigos. Isso me lembra da infância das pessoas, como nos velhos tempos, os velhos do futuro. Isso que às vezes e faz o retorno da temporada. Uma coisa, se o Cirilo tivesse sorte de participar do negócio meu, não é assim com estilo. Às vezes para mim, manda qualquer coisa no fácil para mim, não é nada. Às vezes para mim, o Cirilo é bom bastante, mas ele é bom participante, porque se ele não quiser mais ouvir eu mais, desliga, Cirilo, e vai dormir, porque o incrível, o apresentador Silvio Santos, o senhor Abravanel, morreu De uma família circense. cumprindo a sua missão no SBT. E depois tem um final feliz. Feliz não para o homem que morreu, mas vocês vão ver como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Vamos ver.
Maestro, é você, maestro! Vamos para o próximo episódio da minha série, o novo show do Silvio Santos. Bora lá para o nosso desenho. Oi! E voltamos já já.